Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira, do Ministério Focando Vidas, dentro do LVO, Luz e Vida aos Orientais. E mais uma vez estamos juntos aqui para poder compartilhar a palavra do Senhor. E nós estamos aí caminhando com Jacó e futuramente seus descendentes. E hoje vai ser uma passagem bem interessante, a renovação da aliança que Deus faz com ele e mais algumas coisas que nós vamos analisar, tá bem? E ô Boli, Nihauma, Shadi Jufuni. Deus abençoe você, meu irmãozinho. Dá um abraço à família toda. Então, nós estamos aí realmente muito alegres porque nós já atingimos aí 831 pessoas lá no nosso YouTube. E isso que nós estamos agora gravando já vai lá para o YouTube assim que eu terminar. E estamos numerando. Se você eventualmente perdeu alguma dessas lives, você pode recuperar. Ou pode começar, como alguns têm feito. Eles assistem o atual e vai lá para trás e vem subindo para que possam ter uma visão global. Se você compartilha esta live com seus irmãos, né, na sua rede, e comenta, inclusive, o Google vai entender que o que nós estamos fazendo é relevante, tá bem? Então, seria muito bom você estar fazendo isso. Nós vamos estar agora orando, agradecendo a Deus, porque nós temos muitas coisas para agradecer e algumas para pedir, tá bem? Então, vamos orar. Se você tiver um pedido, já coloque o seu pedido aí, para que a gente possa orar de uma maneira bem específica, tá bem? Julioco, oh, que bênção estar de novo com a gente. Que Deus te abençoe, querido. Vamos orar então? Senhor Deus, Deus do universo, Deus poderoso, Deus que nos ama, Deus que nos alimenta, entregamos, Senhor, esse tempo nas tuas mãos. No Brasil ainda temos, ó Pai, liberdade para estudar e pregar a tua santa palavra. Então, Senhor, que o Senhor esteja agora conosco, com todos aqueles que estão entrando, aqueles que vão entrar, mesmo quando nós terminarmos a live, muitos entram depois. E nós te louvamos por isso, te agradecemos mesmo. Tem sido uma grande bênção, Senhor. Sabemos que essas lives têm atravessado as fronteiras do Brasil, indo para o Japão, indo para tantos lugares, meu Deus. Então, nós te agradecemos por esse privilégio, por essa oportunidade. Deus, eu quero lembrar a Lani, Senhor, tua serva, fez a operação e aparentemente está muito bem, graças ao Senhor, e que ela tenha uma recuperação rápida. Entregamos ela aos teus cuidados. Pedimos a ti também, mais uma vez, pelo Chiquita, que ele continue sendo restaurado. Seja, Senhor, com a nossa irmãzinha Rose, que ela continue sendo realmente atendida pelos médicos lá na Espanha e que os resultados sejam cada vez melhores. Continuo orando pelo Sebastião, Senhor, para que ele realmente se fortaleça, para que ele volte a andar normal, falar, brincar. E o mesmo eu te peço pelo menino, Senhor, o Davizinho, que é da família nossa família Ribeiro, que também o Senhor possa estar recuperando ele e que ele possa também, Deus, correr, andar, falar e ser realmente uma criança normal. Te pedimos, Paizinho, há pessoas que tiveram perdas e que têm que ser consolados, Senhor. Perderam mãe e outros pais, irmãos, parentes. Ontem mesmo, Senhor, nós estávamos conversando porque o Roberto, que faz parte da família da Renata, Senhor, o Roberto partiu
E então nós realmente pedimos o consolo seu para toda a família, Senhor, para Miriam, para todos, para a mãe Dona Madalena, e também para os meus netinhos que choraram muito. O Natan, Miguel, Nicolas, ficaram muito sentidos, Senhor, com a partida do Roberto. Nós te louvamos também, Senhor, por tantos outros irmãos que se recuperaram, que estão bem, foram restaurados. E nós lembramos a Elisângela, Senhor, que perdeu a sua mãe, que o Senhor continue consolando a tua serva. Seja Deus com outros irmãos e irmãs, que o Senhor possa estar visitando, confrontando quando necessário. Peço por mim, pela graça, que o Senhor realmente continue nos direcionando. Ontem, Deus, nós estivemos ali na Unicamp, queremos retomar o ministério ali, e foi tão gostoso ao vermos os lugares que nós, por anos, estivemos ministrando, levando pessoas a Cristo, edificando, discipulando, e nós voltamos lá. Então, Pai, que o Senhor possa nos usar de uma maneira muito sábia. Eu sei que já existem grupos ali que estão agindo, estão atuando, pregando a Tua palavra. E se for da Tua vontade que nós venhamos de alguma maneira ajudá-los, que o Senhor fale poderosamente em nossos corações. Entrego, meu Deus, o dia de amanhã, domingo, que estarei ministrando na igreja chinesa, aqui em Campinas. Peço, Deus, por essas pessoas que têm vindo todos os sábados comigo, chineses, e também tem japoneses, que o Senhor realmente os faça crescer. Que a tua igreja aqui possa realmente voltar a ter muita gente. E, Deus, abra as portas dos cantoneses para nós, para que a gente possa estar com eles, pregando a tua palavra. Deus Santo, seja com a Igreja Batista Regular Filadélfia, todos os seus membros, com todos aqueles que estão ali envolvidos, guarda-os. E há alguns irmãos que estão passando alguns problemas, algumas dificuldades, que o Senhor possa estar restaurando, Senhor, tudo que esteja quebrado. Peço pela IBNA, por toda a administração, por tudo que será feito amanhã, inclusive, que o Senhor os guarde, os proteja, Senhor, e que a gente possa realmente perceber a tua mão ali, não só para os adultos, mas também para os jovens e as crianças. Seja agora comigo, Senhor, com todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco, que o Senhor esteja agindo poderosamente. Nós estamos com várias pessoas aqui que já passaram, a Ângela Marques, Patrícia Cunha, César e o Bunli, tantos, Senhor, que realmente o Senhor possa estar cuidando de cada um deles, fortalecendo eles na fé, agindo poderosamente. Tá? O Wendel também, Senhor, que o Senhor realmente esteja com ele. A Neuza Neves, tem vários que já subiram, alguns eu consigo enxergar, mas outros não, mas o Senhor sabe quem está aqui conosco. Então, que o Senhor possa agir poderosamente na vida deles e dos seus, guardando-os, ó Pai, protegendo, e seja comigo agora na ministração dessa palavra, que aquilo que eu falar seja bíblico, Senhor. Eu entrego esse tempo a teus cuidados em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, estamos juntos mais uma vez. Deus abençoe você também. E nós hoje estamos aí com o capítulo 35. Se vocês se lembram, nós terminamos o 34 com a pessoa de Jacó esbravejando, vamos dizer assim, com seus filhos, não porque eles haviam cometido uma atrocidade, matando todos os homens lá desse lugar, lá de Siquém.
mas porque ele estava receoso da reação dos habitantes da região que poderiam vir e atacá-los. Realmente é algo assim que a gente fica pensando, né? Como pode um homem de Deus, um servo do Senhor, ao invés de criticar os seus filhos, de mostrar para eles que aquilo que eles haviam feito foi injustiça, porque somente o jovem tinha praticado aquilo. Somente uma pessoa havia feito isso. E eles mataram todos, pessoas que não tinham nada a ver. Então, mas, infelizmente, é isso que acontece e a Bíblia não esconde nada. Bem, capítulo 35, vamos estar vendo a renovação da aliança em Betel. Betel é a casa de Deus. É o Betel, Deus da casa de Deus. Tá bem? Aqui a gente começa a ver que Deus é um Deus de promessa e ele cumpre as suas promessas. Então ele começa dizendo assim: disse Deus a Jacó. Eles ainda estão lá em Siquém, ok? Estão se preparando para fugir, para sair dali, porque Jacó está com medo. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, ou seja, vai até o lugar que chama-se a casa de Deus, e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então, aqui a gente percebe que Jacó realmente teve um contato com o Senhor, lutou, não é? Deus, antes disso, da luta, ainda aparece para ele e diz: olha, volta, que eu vou estar com você. É como se Deus tivesse falado: não tenha medo de Esaú, fica tranquilo, não é? E ele fala no versículo 2: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam. O que ele vai falar agora é algo assim que a gente mostra bem claro que a influência do paganismo entrando dentro ali dos herdeiros de Jacó, ok? Inclusive a sua própria esposa Raquel tinha tomado os ídolos do seu pai. Alguns falam que esses ídolos representam como se fosse algo que dava a ela posse da terra, como se fosse a nossa escritura de hoje, ok? Mas olha só o que Jacó vai falar. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, seus servos, empregados, etc., né? Lançai fora os deuses estranhos. Então ele sabia que muitos deles estavam com deuses estranhos, inclusive a sua própria esposa, não é? Eu acredito que ele ficou sabendo depois. Não fala, a gente não tem essa informação de que Jacó ficou sabendo que Raquel tinha tomado aqueles ídolos. Tanto é que ele até discutiu com Labão, falando: olha, você veio aqui, me acusou, não achou nada, não é? Só que estava com ela, sim. Nós não sabemos, não está escrito se Raquel chegou ou não a falar com ele. Mas o fato é que ele diz: lançai fora os deuses estranhos. Isso é lógico que, se Raquel foi obediente, ela lançou fora isso também, ok? Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes, ou seja, vocês estão contaminados, vocês estão realmente adorando ídolos e tendo ídolos dos lares em casa. Levantemo-nos e subamos a Betel. Bem, nós não temos nenhuma informação de que Raquel resolveu entregar os seus ídolos. Nós não temos essa informação. Nós podemos deduzir que, mas não podemos afirmar.
farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas. Isso tudo que está aqui nesse versículo são realmente coisas que estavam envolvendo a idolatria. E Jacó exigiu completa eliminação de todos os remanescentes de práticas pagãs, que incluía ídolos, os terafins de Raquel, se ela realmente havia falado para Jacó durante a sua trajetória, dizendo: olha, eu na verdade peguei do meu pai. Não está escrito isso, mas se ela realmente foi alguém que atendeu a ordem de Jacó, então talvez ela tenha feito isso. As argolas e brincos eram usadas como amuletos ou talismãs culturais. Muito bem. Então o versículo 4 diz que houve uma obediência por parte de todos aqueles. Afinal de contas, o Senhor estava falando. Esse Senhor que eu estou dizendo é Jacó. Ele era o cabeça da família, ele era o patriarca, e quando ele dava uma ordem, a coisa tinha que acontecer. E mais, se ele sabia que Deus estava com ele, ele não queria correr riscos com Deus. Não, vamos eliminar tudo que realmente possa, de alguma maneira, me criar problema com o meu Deus. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Até hoje eu nunca entendi isto. Nunca entendi. Eu imaginava, diante de uma situação dessa, que Jacó iria pôr no fogo e acabar com isso. Não, ele enterrou, ele escondeu. Essa expressão, os escondeu debaixo, fica assim alguns pontos de interrogação. Será que talvez no meio aí desses ídolos estava a de Raquel, e aquilo representava realmente as terras, né? Então Jacó falou: não, deixa aí, quem sabe a gente um dia vai precisar, mas tudo isso eu que estou falando, não está escrito, tá bem? E como ele estava ainda em Siquém, eles enterraram ali. E tendo eles partido, olha Deus agindo na vida deles. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu a cidade que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Bom, o que nós podemos agora pensar? A reação de Jacó, que eu li e vou ler de novo, capítulo 34, versículo 30 e 31. Jacó está dizendo assim: então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odiosos entre os moradores dessa terra, entre os cananeus, os fariseus, sendo nós pouca gente. Reunir-se-ão contra mim e serei destruído eu e minha casa. Olha o medo dele. E aí veio a resposta deles: abusaria ele de nossa irmã como se fosse uma prostituta? Bem, como se isso fosse uma justificativa para matar todos os homens. Se Jacó tivesse tido uma reação segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, ele teria puxado a orelha desses e teria mostrado realmente como eles haviam pecado, que aquilo que eles haviam feito não era correto. Realmente, isso tinha que ser falado por um pai responsável, e ele não fez isso. E por que eu estou dizendo isso? Nós estamos vendo que, se Deus disse que estava com ele, o medo que eventualmente ele levantou, olha, essa gente vai nos atacar, está totalmente eliminado. Por quê? E tendo partido,
o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Se Jacó tivesse realmente tido mais fé e crido que realmente Deus estava com ele, com certeza, isso que acabou de acontecer teria acontecido, haveria proteção, mas ao mesmo tempo ele teria chamado a atenção daqueles filhos que cometeram tão grave pecado. Bem, assim chegou Jacó à luz, chamada Betel. Então, o lugar chamava-se Luz, agora Deus tinha dado o nome de Betel, não é? Que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, ou seja, o Deus da casa de Deus. Porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacut. Olha só. Quando nós lemos isso, quem era Rebeca? Vocês lembram? Nós sabemos que Raquel e Lia, e mais as suas servas, eram, vamos dizer assim, como se fossem esposas de Jacó. Rebeca era de Isaac. Olha quanto tempo, não é mencionado aqui, mas olha quanto tempo se passou. E aqui está dizendo, morreu Débora, ama de Rebeca, ou seja, essa Débora viveu um bocado de tempo, né? E foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacut. Vindo Jacó de Padã Arã, Macedônia, onde estava Labão, outra vez, lhe apareceu Deus e o abençoou. Vou ler novamente. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Ou seja, Deus, por misericórdia, apesar dos erros de Jacó, ele vinha mantendo a sua promessa de proteger aquele grupo, porque daquele grupo ele faria grande nação, de lá viria o Cristo. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não chamarás Jacó, porém Israel, será o teu nome, e lhe chamou Israel. Isso já havia acontecido lá atrás, apenas houve uma confirmação. Quando houve aquela luta com Deus, foi já naquela ocasião já mudado o nome. Aqui ele está confirmando, ratificando. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Isso realmente aconteceu, entre eles o próprio Davi. Muito bem. Olha só que coisa interessante. Nós temos uma mania de olharmos para trás e enxergarmos aqueles patriarcas, aqueles homens que serviam o Senhor, como se eles fossem santos sem pecado. Não, eles eram exatamente iguais a nós, pecadores, só que pecadores que tiveram um relacionamento com Deus. E Deus vinha trabalhando no coração de cada um deles, mostrando realmente o que era certo e o que é errado. Não se esqueça o peso da cultura, irmãos. Você imagina você ser criado como Abrão, numa cultura de caldeus que sacrificava criança, que se prostituíam, que tinham tantas abominações. Não pensa que a coisa sai assim. Deus teve que trabalhar com Abraão, depois com o seu filho e agora o filho de seu filho. As coisas vão sendo desconstruídas. Não é assim, não é nesse café. Muito bem. Então, aqui no versículo 11 ele insiste, disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Se fecundo, multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações serão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Então, o que o Senhor está fazendo? Olá, Marilene, tudo bem, querida? O que está fazendo? Patrícia Cunha, eu não sei se eu já te cumprimentei. Eu não sei. Ele está simplesmente dizendo, olha, aquilo que eu falei para Abraão, aquilo que eu falei para Isaque, estou falando para você agora, você crê? O Jacó não era alguém que realmente, quando Deus falava, ele fixava aquela palavra com muita facilidade. Nós vimos lá para trás como ele duvidou, como ele temeu Esaú, como ele montou estratégias, como ele disse para Esaú que ele iria no mesmo lugar que Esaú e ele foi para outro lugar. Ele saiu, foi para outro lugar. Então, aqui ele está falando de novo. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, levando-se do lugar onde lhe falara. Então, Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Então, a gente vê isso, que realmente ele temia o Senhor, apesar dos seus erros, apesar de ser uma pessoa um pouco titubeante, ele realmente temia o Deus verdadeiro. E ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel, que antes chamava-se Luz. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, que é Belém, lembra Belém e Efrata, isso a gente vê lá no Novo Testamento, né? Então, deu luz Raquel. Então, a esposa que Jacó amava, a esposa que Israel amava, gerou agora um filho, cujo nascimento lhe foi ela muito penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, então Raquel morre ao dar à luz a Benjamim. Deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Então, a gente percebe que Benjamim, cujo nome significa filho da mão direita, foi realmente um filho honrado e afortunado, e porque a palavra Benoni significa filho da aflição. Então, a gente percebe que Jacó realmente valorizou a essa criança, e a gente sabe disso. Então, 2 filhos eram tremendamente amados por Jacó, que era José e Benjamim, os 2 filhos de Raquel. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Quando escreve existe até o dia de hoje, é Moisés escrevendo, então até o dia de Moisés, até aquele período, essa coluna estava lá. Então partiu Israel e armou sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bilá. Olha só. Isso que nós acabamos de ver vai fazer com que Jacó simplesmente retire a Rubem como se ele fosse o primeiro, como se ele fosse o primogênito. Porque isso chegou ao conhecimento dele, né? Então aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Apesar dele não ter feito nada a respeito, assim aparentemente, aquilo que aconteceu foi algo que deixou realmente Jacó muito aborrecido. Tanto que, quando ele vai dar as bênçãos
ele realmente vai ter uma atitude específica. A gente vai ver, né, uma atitude específica com respeito a Rubem. Então, eram 12 os filhos de Israel. Rubem, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel. Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São esses os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Aram, que lhe nasceram lá na Macedônia, onde estava lá Labão. Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manré, a Criate Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abrão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. Olha, Isaque viveu muito, não é? 180 anos. Velho, farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. Vocês lembram que quando Esaú veio encontrar Jacó, ele acabou indo para um lugar e Jacó foi para outro. Se vocês recordarem lá no capítulo 33, Esaú insistiu, né, que queria acompanhar, que queria estar junto. E eu comentei na última vez que Esaú foi para Ser. E Jacó deu a entender que iria também. E mais uma vez o enganador enganou. Por quê? Versículo 17 fala, e Jacó partiu para Sucote, não tinha nada a ver com Ser, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. E diz alguns historiadores, alguns estudiosos, que ele deve ter passado por volta de uns 10 anos ali. E voltando de Padã Aram, ou seja, agora ele está retomando, revendo o que foi feito, ou seja, saindo lá da Macedônia, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que é onde houve o massacre e tudo aquilo que nós já estudamos. Bem, então, aqui fala, velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Ou seja, depois de tantos e tantos anos, a gente percebe que há um encontro entre Esaú e Jacó, e aqui a gente não percebe que houve qualquer tipo de desentendimento. Amém? Bem, nós vamos ver depois, no 36 em diante, os descendentes de Esaú, e vamos ver também todo aquilo que, toda a história de José. Esse capítulo 36, nós vamos ver algumas coisas aqui, não vamos ver tão detalhadamente, porque é mais nomes, né? Mas tem coisas interessantes. Se está escrito, sempre tem coisas importantes. E logo em seguida a gente já começa no 37 com a história de José. Amém, irmãos? Bem, nós paramos por aqui. Não sei se foi ou não edificante para a vida de vocês, mas eu sempre que leio, sempre que vejo a vida de Jacó, eu percebo como realmente ele tinha uma alma meia, né, inconstante. Deus falava com ele, mas ele sempre tentava montar uma estratégia, sempre tentava fazer alguma coisa para se sair bem. E aí a gente vê ele caminhando, fazendo algumas coisas, e nós vamos ver que ele acaba, de alguma maneira, tendo uma atitude errada na criação dos seus filhos. Nós vamos ver isso. Quais as consequências de uma escolha dentre os filhos, um filho que vai ser o predileto, que vai ser o preferido. E a gente percebe que isso acabou criando situações terríveis, prejudicando emocionalmente e psicologicamente todos eles. Não apenas José,
que foi protegido, que se tornou um jovem, né? Achando que ele era o cara, vamos dizer assim. Nós vamos ver que Deus precisou aos poucos ir acertando José para que ele pudesse então ser aquele que seria o segundo homem no Egito. Amém? Muito bem, nós terminamos aqui. A Elaine está por aí também, tem várias pessoas, Ana Maria, né? Várias pessoas, o Cássio, olá Cássio, tudo bem, meu querido? Cláudia, né? Tem várias pessoas aqui comigo, mas algumas não falam nada, então a gente não percebe, né? Passa meio batido, Patrícia Cunha de novo, enfim, a gente está vendo alguns nomes, o Ângelo, né? Enfim, bom, eu peço que vocês, o César, né? Eu peço que vocês orem por mim, né? Orem por mim. Amanhã nós vamos estar falando de manhã e vou estar falando sobre o texto de Hebreus, capítulo 8, de 1 a 13. Nós vamos estar falando que Jesus é o único e o verdadeiro sumo sacerdote. Amém? Que Deus os abençoe. E se vocês tiverem algum pedido antes da gente encerrar, que você possa colocar aí. Amém? Senhor nosso Deus Pai, nós colocamos a vida de todos esses teus servos, todos aqueles que estão aqui comigo, Senhor, e os demais que vão estar, que o Senhor os guarde, os proteja, visita-os, ó Deus, de uma forma muito especial. Sabemos, Pai, que estamos num mundo cheio de violência, cheio de problemas, cheio de dificuldade, então, que o Senhor seja honrado através desses teus servos, que eles realmente se aprofundem na tua palavra para conhecer o Deus da palavra, ter experiências contigo, meu Senhor. A mesma coisa eu te peço, seja também comigo e com a graça. Visita-nos de forma especial. Peço isso a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, meus queridos, que realmente é muito gostoso. Helene, obrigado por você estar sempre orando por mim, tá bem? Camila, Camila, você já estava aí ou chegou agora? Me fala. Que Deus abençoe. Elaine, tá a Camila aí. Camila, você chegou agora, Camila? Só agora que você apareceu, minha querida? Já estava, então tá bom. Manda um abração para a mamãe, tá bem? Você ficou quietinha, né? Tá, jóia. Você não me falou mais nada sobre a tua irmãzinha, tá bom? Depois me escreve. Eu queria saber como está. Olá, Neuza, tudo bem? Fazendo bolo e ouvindo você. Tá bom. Ficar fazendo vontade pra gente, né? Tá, jóia. Bom, mas que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor. E já essa live vai estar lá no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva, tá bem? Vai lá e que Deus abençoe. Tchau a todos vocês, um grande abraço, fiquem na paz do Senhor.